Hoje falarei sobre o body horror. With digital grace, bronze and bright, AI lure of it down, a captivating sight. Poucos subgêneros atingem um nível de perturbação tão íntimo e visceral quanto o body horror. Este nicho da ficção de terror foca intencionalmente em violações grotescas e psicologicamente perturbadoras do corpo humano ou de outras criaturas. Embora o termo body horror tenha sido cunhado em 1983 por Philip Brophy para descrever uma tendência emergente no cinema norte-americano, o subgênero não nasceu naquele momento, mas sim foi formalizado. O diretor de cinema Stuart Gordon reconheceu que a temática já existia na ficção literária muito antes de sua adaptação para as telas. Frankenstein é considerado um dos primeiros e mais influentes exemplos do subgênero. A narrativa de Victor Frankenstein, que constrói um ser vivo a partir de fragmentos de corpos, estabelece o corpo como o principal foco do terror. A Metamorfose, de Franz Kafka, é um body horror em sua forma mais psicológica, onde a transformação inexplicável de Gregor Samsa em um inseto gigante o aliena de sua própria identidade e de sua família. A obra de Kafka influenciou diretamente filmes como A Mosca, de 1986, ao focar na perda de si mesmo através da degradação física. O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, utiliza a transformação física como uma alegoria para a dualidade da natureza humana. A transformação corporal é a manifestação física do monstro interior, que, uma vez libertado, não pode mais ser controlado. Embora o horror cósmico de Lovecraft foque no medo existencial da insignificância humana no universo, sua obra é uma influência crucial para o body horror. O medo da degeneração genética e da hibridização homem-monstro, como em A Sombra de Innsmouth, serve como uma manifestação física do horror cósmico. A desintegração ou alteração do corpo se torna a prova visível de nossa irrelevância e fragilidade perante forças cósmicas indiferentes. O cinema foi o meio onde o body horror encontrou sua expressão mais visceral, com o avanço dos efeitos especiais práticos permitindo que as transformações grotescas saíssem da imaginação e se tornassem um espetáculo na tela. O diretor canadense David Cronenberg é amplamente reconhecido como o nome mais influente e central na popularização e evolução do body horror. Sua obra é caracterizada por explorar a interseção entre o corpo, a psicologia e a tecnologia. O filme Videodrome, de 1983, é um exemplo clássico de como o diretor fundiu o body horror com a tecnologia. A obra retrata um protagonista que sofre alucinações e transformações corporais à medida que se funde com um sinal de televisão, simbolizando a fusão da carne com a mídia. A versão de Cronenberg de A Mosca, de 1986, é frequentemente citada como o ápice do gênero. A trágica história de amor e a degradação corporal de um cientista transformado em um híbrido humano-mosca combinou um drama profundo com efeitos especiais viscerais, que lhe renderam um Oscar de melhor maquiagem e cimentaram seu lugar na história do cinema. A Substância, de 2024, que recebeu indicações ao Oscar, utiliza o body horror para criticar a busca obsessiva pela perfeição e a pressão estética na sociedade contemporânea. Em Together, de 2025. O body horror é usado para explorar o lado sombrio da intimidade. O que deveria ser uma união amorosa se torna uma prisão grotesca, onde a proximidade sufocante anula as diferenças e singularidades do casal. Curte, se inscreva e até o próximo vídeo.